E o Newcastle mandou um dirigente até o Brasil para acompanhar de perto o atacante Ângelo e também fazer uma sondagem para falar quanto que o Newcastle estaria disposto a pagar para tirar o Ângelo do Santos. E aí, será que o Santos, caso receba uma proposta oficial, aceitaria esses valores? Vamos falar os valores, a postura do Santos inicialmente. Vamos também relembrar aquela questão da prioridade do Barcelona, o contrato do Ângelo. Então fica até o final do vídeo porque tem bastante informação. E falando em informação, não posso deixar de falar da OneFootball, que é o aplicativo totalmente gratuito para você ter no seu celular. O link está na descrição. Lá na OneFootball você recebe em primeira mão todas as notícias do Peixe. Tem o tempo real dos jogos, por exemplo, Santos e Deportivo Táchira. Você pode acompanhar lá no tempo real da OneFootball. Tem todas as estatísticas do Peixe também. Então é um aplicativo bem completo que, se você gosta de acompanhar tudo do Peixe, você precisa ter no seu celular. Então o link está na descrição, ou se você preferir, através do QR Code, tá bom? Bom, vamos então à matéria do Globoesporte.com que fala sobre esse interesse do Newcastle. Inclusive, não é nada de novo, né? Esse interesse do Newcastle. Inclusive, tem vídeo aqui no canal da gente repercutindo esse interesse. À época, veio à tona pela empresária barra advogada do Ângelo, né? A doutora Marisa. Então, vamos aí para mais um capítulo desse interesse do Newcastle com o Ângelo. A matéria do Globoesporte.com diz o seguinte: o Newcastle da Inglaterra deu mais um passo na tentativa de contratar o atacante Ângelo, do Santos. Os ingleses enviaram no último fim de semana um diretor ao Brasil para se aproximar do jogador de 17 anos. Steve Nixon, chefe de recrutamento do Newcastle, viajou para acompanhar Ângelo de perto na derrota do Santos para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e descobrir quanto o clube aceitaria para liberar a joia. O Newcastle indicou que estaria disposto a pagar 20 milhões de euros por Ângelo, que dá cerca de 110 milhões de reais na cotação atual. O Santos disse que não aceitaria negociar por esse valor. Não houve, por enquanto, nenhuma proposta oficial pelo atacante. Então foi mais uma conversa informal, né? O Newcastle falando o quanto eles gostariam de pagar para ter o Ângelo, e o Santos falando: olha, por esse valor não interessa, ele permanece aqui. Continuando. No mês passado, o Newcastle já havia procurado a empresária Marisa Lígia, que cuida da carreira de Ângelo, para falar sobre o jogador. Agora, houve uma tentativa de aproximação ainda maior com a sondagem de valores. Uma saída de Ângelo na próxima janela de transferência ainda não é discutida pelo Peixe e pelos empresários do jogador. O entendimento é de que aos 17 anos não precisa ter pressa para que o atacante chegue à Europa. Então, essa é a informação do Globoesporte.com e a gente precisa relembrar algumas questões. Vamos começar primeiro com aquela história, né, do Barcelona ter a prioridade não só do Ângelo, tem do Kaique também. E só para a gente relembrar o que o presidente do Santos disse à época em uma entrevista. Abre aspas. Quanto ao Ângelo e Kaique, o Barcelona tem um valor de garantia de compra de 35 milhões de euros, que é o Ângelo, e o outro 20 milhões de euros, o Kaique. Surgindo uma proposta por esse valor, eles têm prioridade na compra. Então, só para a gente repassar aqui essa fala, né, do presidente Andrés Rueda sobre essa prioridade do Barcelona, só para a gente retomar aqui, o Santos, lá na negociação do Neymar, tinha acertado também a prioridade da compra do Gabigol para o Barcelona. Só que o Santos não respeitou isso, não avisou o Barcelona quando vendeu o Gabigol para a Inter de Milão, e aí é um problema que estava indo até mesmo para o CAS, podia virar transfer ban, o Santos teria que pagar uma multa, que obviamente o Santos não teria dinheiro. E aí o Santos, em janeiro desse ano, falou o seguinte: vou te dar a prioridade de 2 jogadores, Kaique e Ângelo, por 55 milhões de euros. Fechou? Barcelona falou, fechou. Ou seja, vamos trabalhar com esse valor aí de 20 milhões de euros. Caso o Newcastle formalize 20 milhões de euros ou qualquer outro valor, o Barcelona tem que ser comunicado. Barcelona, você vai querer contar com o Ângelo? Sim ou não? Se o Barcelona falar que sim, a prioridade é do Barcelona. Se o Barcelona falar que não, aí ele pode ir para o Newcastle, ele pode ir para qualquer outro clube. Caso o Newcastle ou outro clube ofereça 36 milhões de euros,
O Barcelona tem a prioridade por 35. O Barcelona é avisado. Barcelona, você vai querer cobrir a proposta? Sim ou não? E aí, dependendo do que o Barcelona decidir, Ângelo pode ir ou não para o Barcelona. Outra coisa importante para a gente ressaltar aqui, a mesma questão do Rodrigo, sempre dou esse exemplo. O Ângelo tem 17 anos apenas, ele faz 18 em dezembro, final de dezembro. Ou seja, ele não pode atuar em nenhum clube da Europa com menos de 18 anos. Então, por exemplo, pode ser que o Santos venda o Ângelo agora e entregue para o seu novo clube no ano que vem, tá? Pode acontecer essa questão, tá? Então, esse é um cenário que não pode ser descartado. E só para a gente relembrar aqui, o vínculo do Ângelo com o Santos é até 2024, com possibilidade de prorrogação por mais 2 anos. O Santos tem 100% dos direitos econômicos do Ângelo, o que isso é muito bom, faz com que o Santos ganhe muito mais, né, numa negociação, porque às vezes a gente se ilude com o valor. Aí, na hora, né, da divisão, você fala, pô, o Santos não tem 100%, mas o Santos tem 100% do Ângelo e a multa rescisória é 60 milhões de euros, tá bom? Então, essas são as principais informações em relação ao Ângelo, ao interesse do Newcastle no jogador santista. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, se você acha que 20 milhões de euros é um valor justo pelo Ângelo, não é um valor justo, dá para pedir mais, tem que deixar o Ângelo aqui para amadurecer mais, enfim. Quero saber a sua opinião nos comentários e não esquece de baixar o aplicativo da OneFootball para que você tenha no seu celular todas as informações do Peixe. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.